Aqui o nosso convidado especial dessa noite, Dr. Rodrigo Monteiro, que vai entrar em breve. Dr. Rodrigo, boa noite. Ei, doutor Santos, tudo bem? Boa noite. Como está? Tudo bem. Está ouvindo e vendo claro aí? Perfeitamente. E aí, tudo tranquilo? Ok. Tudo jóia, sim. Quero agradecer imensamente o Dr. Rodrigo, que é um colega do Ministério Público do Espírito Santo, ter aceitado gentilmente participar dessa live promovida pela Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, no programa MP Acadêmico, que desde 2019, através de convênios com todas as faculdades e universidades de Sergipe, pelo menos as que quiseram participar, tem estreitado o contato com os estudantes de direito do Estado. E agora, nesse momento de pandemia, doutor Rodrigo, a gente implantou aí um novo formato para se adequar a essa realidade, nesse formato online, e aí ampliando ainda mais o leque, né, de pessoas que estão acompanhando o MP acadêmico. E hoje, como não poderia deixar de ser, contamos aí com um convidado muito especial, né, Dr. Rodrigo Monteiro, que, pegando aqui, né, um resumo do currículo de Dr. Rodrigo, porque senão a gente passa a noite aqui toda falando desse currículo, né, Dr. Rodrigo? Doutorando em Direito, né, pela Universidade de Salamanca, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, especialista em combate ao crime organizado, corrupção e terrorismo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e outras especializações, outras instruções, né? Inclusive é instrutor aí do Ministério da Justiça, né? E autor de obras jurídicas, inclusive, né, doutor Rodrigo? Doutor Rodrigo nos doou um livro hoje, uma obra sua, vendida pela editora Juspódio, né? Tá aí a obra. O livro Improbidade Administrativa, Doutrina e Jurisprudência para Uso Profissional, né, da editora Juspódio. E aqui, ao final da live, nós vamos fazer o sorteio desse livro através de um site que pega os comentários do Instagram e de forma imparcial aí define o resultado. Ok? Sem maiores delongas, eu quero cumprimentar todos os presentes, saudar alunos, operadores de direito, colegas que aí estão presentes, né? Alunos de todas as faculdades de Sergipe. Estou vendo aí, inclusive, pessoas de fora de Sergipe, muita gente do Espírito Santo aí acompanhando o professor, né? Estou vendo aí meus colegas, Rafael, Ana Paula, acompanhando, alunos da São Luís, da FANESE, da UNIT, entre outros, enfim. E quero saudar também e agradecer aos parceiros que fizeram a divulgação desse evento em suas redes sociais, especificamente para esse evento, a FANESE, o Grupo UNIT, inclusive a UNIT, fora do estado, fez a divulgação, a Faculdade São Luís, o Instagram do curso de Direito da Faculdade Estácio também. Agradecer aí ao professor Marcos Polvas, que fez a divulgação no seu Insta particular, né? O professor é coordenador lá da Faculdade 8 de Julho, entre outras, né? A FANESE, né? Saudar aí o professor Marcel Ramos, sempre um grande parceiro do programa MP Acadêmico, e para não ser injusto, né? Quem fez muita divulgação nessa live foi o Grupo Pio X, tanto a Pio X de Canidé, como a Pio X daqui de Aracaju. Saudar aí também, estou vendo aqui agora, o nosso presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, doutor Nilzi, está nos brindando aí com a presença, entre todos os demais que aqui estão. Doutor Francisco, promotor de justiça também, Jéssica da Comunicação. Então, estamos aí com público de qualidade, alunos, colegas, operadores do direito. Sem maiores delongas, doutor Rodrigo, porque sei que, obviamente, isso aqui é uma introdução para que a gente possa saborear aí dos conhecimentos
importantes que o senhor vai nos passar agora, né? A live de hoje trata de temas atuais de improbidade administrativa, uma das diversas especialidades do doutor Rodrigo. Inicialmente, como temos estudantes na live, né, eu pediria para o doutor Rodrigo, né, apresentar aí como que a lei de improbidade administrativa ela conceitua esses tipos do artigo 9, 10 e 11, basicamente, né, para caracterizar atos de improbidade. É uma coisa bem simples para que a gente possa se situar antes do aprofundamento. E o doutor Rodrigo aprofunda mesmo, viu? Inclusive coisas que eu nunca ouvi falar sobre improbidade administrativa, certo? Então, doutor, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Pena que o nosso tempo aqui é curto. Eu queria fazer uma live aqui, como eu falei, de 2, 3 horas, mas enfim, a gente tem conteúdo aqui para a lei é muito ampla. E eu queria agradecer a presença de todos aí, colegas promotores de Sergipe, Rafael, meus amigos Rafael, Peterson, colegas, acabou de passar o Cássio Chay, uma referência nossa da MP do Maranhão, doutora Neuza, colega aqui do Espírito Santo. Enfim, nós temos vários colegas, alunos meus, servidores da MP. Então, a live está recheada de colegas, de amigos do Espírito Santo, Sergipe, onde eu tenho muitos familiares, muitos amigos. Sempre que posso, estou aí em Sergipe, é um prazer muito grande. Enfim, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, é uma lei muito relevante porque ela foi criada com a finalidade de legitimar, de regulamentar o 37, parágrafo 4º da Constituição. Nossa Constituição é de outubro de 88 e lá no 37, parágrafo 4º da Constituição, o Constituinte disse para a gente, disse para o legislador o seguinte: legislador, crie uma lei que tipifique atos de improbidade e que traga pelo menos a obrigação de reparação de danos, suspensão dos direitos políticos e outras sanções que você entender necessárias. Só que nossa lei é de 92. Então ficamos de 88 a 92 num hiato muito grande. Nós tínhamos a previsão abstrata da improbidade na Constituição, mas não tínhamos uma lei que permitisse a tipificação desses atos. Então, em junho de 92, foi publicada a Lei 8429, que traz o regulamento da lei de improbidade, o procedimento, e o que nos importa aqui agora, como a gente combinou, é trazer quais são os tipos da lei de improbidade. A redação originária traz 3 tipos de improbidade. Hoje nós contamos com 4, mas é um quarto que ele foi inaugurado em 2006, mas não entrou no gosto do operador do direito, e tanto que no projeto de lei 10887/18, que está prevendo a alteração da lei de improbidade, esse artigo 10º-A, ele vai deixar de existir. Eu vou falar disso daqui a pouco. Então vamos nos ater aos 3 tipos de improbidade que nos interessam. A improbidade do artigo 9º, que é a improbidade que gera enriquecimento ilícito. Qualquer ato administrativo ilícito causado dolosamente que gere enriquecimento ilícito, ele é punido na forma do artigo 12 da lei de improbidade, com perda dos bens e valores, ressarcimento do dano, perda da função pública, e o artigo 9º traz as penas mais altas, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Para quem exerce cargo público, tem vida eletiva, de vida voltada ao âmbito eleitoral, uma condenação transitada em julgado por improbidade pode gerar aposentadoria precoce do político de carreira, porque ela te dá uma suspensão dos direitos políticos, pode chegar a 8 a 10 anos, somando ainda os 8 anos da lei da ficha limpa, você pode ficar até 18 anos inelegível. 18 anos inelegível. Então, além de multa e proibição de contratar. Então, o artigo 9º traz os tipos de improbidade que são entendidos que trazem enriquecimento ilícito. É o tipo de improbidade mais gravoso, que tem as penas mais gravosas. O artigo 10 traz os atos de improbidade que geram prejuízo ao erário. E uma diferença do artigo 9º para o artigo 10 é que no artigo 9º eu só posso ter ato de improbidade doloso, com dolo. E no artigo 10 eu posso ter o ato doloso ou culposo. Então eu posso ter uma improbidade por culpa? Posso, desde que ela gere prejuízo ao erário. Então, na improbidade que gere prejuízo ao erário, lá no artigo 12 tem as penas, são as mesmas penas, salvo a perda de bens e valores. Como você não teve ganho nenhum, só gerou prejuízo ao erário, você tem a obrigação de ressarcimento, perda da função pública, aí a suspensão dos direitos políticos, ela é um pouco menor, vai de 5 a 8 anos.
multa e proibição de contratar com o poder público. O terceiro tipo de improbidade que nos interessa aqui hoje é a improbidade do artigo 11, que ela é causada quando há violação aos princípios regentes da administração pública. Nesse artigo 11, não há nem enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário. Há tão somente violação a princípio e também tem que ser ato doloso. Aí você me pergunta, Rodrigo, então eu posso ter ato de improbidade que vai gerar suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa, perda da função pública, sem que haja um centavo de prejuízo? Pode, quando houver a violação aos princípios. Você pode me dar um exemplo, Rodrigo? Um exemplo clássico, prática de nepotismo. Nepotismo não gera enriquecimento ilícito, não gera prejuízo ao erário, mas viola o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, às vezes o princípio da legalidade, dependendo da regra local. Enfim, então eu posso ter improbidade do artigo 9º, enriquecimento ilícito, do artigo 10, prejuízo ao erário, e do artigo 11, que é violação aos princípios. Eu tenho o artigo 10A, que é o que eu falei que caiu em desuso, nem entrou ainda na prática, no uso, que eu nunca vi uma improbidade sobre isso, que é um tipo de improbidade para combater guerra tributária entre municípios e estados que concedem benefícios tributários em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal, com o Código Tributário, para poder angariar empresas, indústrias. Então, para combater essa guerra tributária, essa guerra fiscal entre entes federativos, foi tipificado no artigo 10A. Mas no PL 10887, que tramita hoje no Congresso Nacional, que pretende reconstruir a lei de improbidade, esse artigo 10A vai ser vetado e vai se transformar num inciso do artigo 10. Então, nós temos hoje, que nos interessa, 3 tipos de improbidade administrativa. Isso, Rodrigo. E é bom informar que existem outras previsões de improbidade fora da lei, né? Um exemplo é a Lei 10.257 de 2001, que é o Estatuto da Cidade, que prevê lá improbidade por descumprimento, por exemplo, do prazo de revisão lá dos planos diretores. Aquele, como você bem colocou, é outra norma que nunca pegou, né? Nunca vi ninguém ser condenado por aquilo. Nós temos uma regra que pouca gente conhece, que eu gosto muito de trabalhar, e eu falo muito dessa seara nesse meu livro aqui, ó, que é Controle Social dos Atos de Corrupção. Corrupção e Controle Social. Está até esgotado, está indo para a 2ª edição agora pela Lumen Juris, que é a improbidade da Lei de Acesso à Informação. Lá no artigo 32, parágrafo 2º, se não me falha a memória, eu sei que é o artigo 32, diz o seguinte: se o cidadão pede uma informação, nem deveria pedir, tinha que estar à disposição da gente essa informação, mas pede a informação e o agente público não oferece essa informação no prazo que a lei determina, que é o prazo de 10 dias, prorrogável por mais 20, quando houver necessidade, se o agente público não oferecer essa resposta no prazo adequado, isso é ato de improbidade. E nesse particular, o cidadão tem um poder mais amplo do que o promotor de justiça. Porque se eu expresso uma notificação, uma requisição a um secretário municipal de qualquer coisa, e ele não responde o meu questionamento, muitos dizem que há crime de desobediência, outros dizem que há improbidade, e a maioria da doutrina da jurisprudência diz que não há nada. Se eu quiser essa informação, eu tenho que entrar com busca e apreensão, enfim, que não há consequência jurídica disso. Não vou entrar nessa seara aqui. Mas se o cidadão pede a mesma informação que eu pedi e o agente público não responde no prazo que a lei determina, ele responde por ato de improbidade. Então, o não cumprimento dos prazos da lei de ação civil, da lei de acesso à informação, também pode acarretar improbidade administrativa. Ou seja, é uma norma que reforça a cidadania participativa, né? Exato. Importantíssimo. Exato. Agora, Rodrigo, uma outra coisa também, né, que é importante que a gente tenha uma noção geral, é sobre a questão das sanções de improbidade, né? Então, o que você pode falar sobre isso? As sanções de improbidade, elas são muito graves, tanto que alguns dizem que a lei de improbidade é uma ação penal que não prende ninguém. Tem sanções graves, mas ela é tão gravosa quanto uma ação penal. Se você perguntar para um político, um agente público que vive da política, se ele prefere responder uma ação penal ou uma ação de improbidade, você pode ter certeza que ele vai preferir responder uma ação penal. Que na ação penal ele consegue trabalhar muito mais o dolo,
as excludentes de ilicitude do que na ação de improbidade. E as sanções que o artigo 12 da Lei de Improbidade traz são sanções gravíssimas, sobretudo para o agente político. Então, quais são essas sanções? Primeira sanção, perda dos bens e valores. Aquele valor que você recebeu indevidamente, aquela propina, aquela porcentagem do contrato, aquele valor pago indevidamente que você dolosamente recebeu, você é obrigado a devolver. Segunda sanção de grande... entrou aqui agora o doutor Pedro Ivo, nosso presidente da Associação Capixaba aqui do Espírito Santo. Um grande amigo, um abraço, Pedro. Seja bem-vindo. Segunda sanção, ressarcimento do dano. Então, quando houver ressarcimento, tem que haver a recomposição desse dano. E isso é muito importante quando a gente for falar daqui a pouco sobre transação na improbidade, que o ressarcimento, na leitura que eu faço, é condição sine qua non para a transação. Lembrando que o ressarcimento do dano vai haver, em tese, no artigo 9º e no artigo 10. No artigo 11 não há que se falar em ressarcimento porque não houve dano, só violação a princípios. Terceira sanção, suspensão dos direitos políticos, que aí é a sanção que o agente público mais tem medo de ser alcançado pela lei de improbidade. Então, quando a improbidade é do artigo 9º do enriquecimento, a suspensão dos direitos políticos pode ir de 8 a 10 anos. Pense aí, 8 anos. Quantas eleições acontecem em 8 anos? 4 eleições. 4 eleições o cara fica impedido de participar. Quando é a improbidade do artigo 10, suspensão de 5 a 8 anos. E quando é a improbidade do artigo 11, de violação a princípios, suspensão de 3 a 5 anos. Quarta penalidade prevista no artigo 12, multa, aplicação de multa. Do artigo 9º, vai ser de até 3 vezes o valor do acréscimo financeiro. No artigo 10, o valor de até 2 vezes o dano quantificado ao erário. E no artigo 11, como não há prejuízo nem dano, qual é o quantum dessa multa? Ela pode chegar até 100 vezes o valor da remuneração do agente público. E a última modalidade sancionatória do artigo 12 da Lei de Improbidade é a proibição de contratar com o poder público. Essa sanção é muito aplicada às pessoas jurídicas que são utilizadas na prática de ato de improbidade. Então, se João comete um ato ilícito através da empresa João Limitada, ele vai ser processado João, pessoa física, e João, pessoa jurídica. Então, tem sanção, por exemplo, suspensão dos direitos políticos para a pessoa física é importante. Para a pessoa jurídica, não tem relevância nenhuma. Então, algumas sanções aqui são aplicáveis às pessoas físicas, outras às pessoas jurídicas e algumas às duas, como no caso do ressarcimento ao erário. Certo, Rodrigo. Uma outra questão, né, a gente já aprofundando agora, que aí é realmente polêmica, ela não é uma questão inicial, é a que diz respeito à aplicação da prescrição na lei de improbidade, né? E o que você tem para colocar de questão atual em relação à prescrição na improbidade administrativa? A prescrição na improbidade é um tema muito relevante. O que é a prescrição? É a perda do direito de agir em razão da inércia do titular do direito. Então, quando eu durmo, eu deixo de agir no prazo que a lei determina, o reconhecimento da prescrição, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Então, ninguém pode ficar lá, comete um ato ilícito, ficar esperando o Estado processá-lo para o resto da vida. Então, como há a prescrição do direito penal, regulada lá nos artigos 107, 108, 109, até o 115 e 116, também temos a prescrição na improbidade. Então, a prescrição ela é regulada no artigo 23 da Lei de Improbidade. Então, qual é o prazo de sanção? Para o agente público que tem um vínculo transitório com a administração pública, cargo em comissão, cargo eletivo, essa prescrição começa a contar, em regra, 5 anos a partir do fim do vínculo. Então, se eu sou cargo comissionado, cometi um ato de improbidade, o prazo prescricional começa a contar 5 anos a partir do vínculo. Se eu sou um vereador, um prefeito, cometi um ato de improbidade,
o prazo começa a contar 5 anos a partir do vínculo. Agora, se um vereador, por exemplo, fez um ato de improbidade hoje, dia 10 de junho de 2020, aí ele foi reeleito na eleição agora de novembro, fica 4 anos, e é reeleito novamente, 2028, vamos chutar que o prazo é esse. Quando começa a contar o prazo da prescrição? A partir do fim do último vínculo dele. Então, quem está em cargos eletivos sucessivos, a prescrição só começa a contar a partir do último vínculo. Então, se o prefeito comete um ato de improbidade no primeiro dia do seu mandato e ele se reelege, a prescrição vai começar a contar a partir do último dia do segundo mandato. Isso é na doutrina, no STJ, é bem tranquilo. E quando é o servidor efetivo que comete o ato de improbidade? Qual é o prazo de prescrição? O prazo de prescrição vai contar de acordo com a lei, o estatuto do respectivo servidor, que regula as penas de demissão. Em regra, esse prazo é de 5 anos. Por que eu falo em regra? Porque cada estatuto pode ter um prazo diferente. Tem o prazo que trata lá nos estatutos para demissão. Na Lei 8.112, que trata dos servidores federais, esse prazo é de 5 anos. Aqui no Espírito Santo, quase todos os municípios regulam o prazo de 5 anos. O município que eu trabalho, que é o município Serra, ele traz o prazo de 10 anos para o município aplicar a sanção de demissão. Então, no município que eu trabalho, Serra, o servidor efetivo que pratica ato de improbidade, o prazo prescricional é de 10 anos. Então, eu posso falar para quem é concurseiro, o prazo prescricional para o servidor efetivo responder uma ação de improbidade é de sempre 5 anos? Não. Em regra, é de 5 anos, é de acordo com o estatuto do servidor público do respectivo ente. E o último prazo de prescrição é daquelas empresas que recebem dinheiro público e têm que prestar contas à administração pública. O prazo é de 5 anos a partir da data da prestação de contas. Só que essa questão da prescrição, ela teve uma reviravolta a partir de 2018. A prescrição ela continua valendo para a aplicação das sanções, mas em relação ao ressarcimento, eu tenho que fazer uma observação. O 37, parágrafo 5º da Constituição, que para mim sempre foi muito óbvio, mas para o STF não é tão óbvio assim, diz que, em resumo, que as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Então, o legislador, o constituinte, deu a seguinte mensagem para o legislador. Legislador, crie uma lei que trate de prescrição, mas nessa lei você não pode colocar o ressarcimento ao erário porque ele é imprescritível. Como o erário, o patrimônio público, é um direito de cunho difuso, pertencente a toda a sociedade e é essencial à consecução das políticas públicas, o constituinte entendeu o seguinte, olha, quem causa dano ao erário pode passar 10, 15, 20, 30 anos que ele pode ser alcançado por uma ação de ressarcimento. Eu já ajuizei ação de ressarcimento de um ato que ocorreu no início da década de 80, antes da Constituição até. Antes da Constituição. É uma doação de um terreno e a gente conseguiu resolver e conseguimos recompor o prejuízo ao município no qual eu trabalhava. Então, essa questão foi pipocando no STF uma vez, duas, três, passaram a dizer que essa imprescritibilidade gerava insegurança jurídica. Então, o STF, no RE 852475, RE 852475, em sede de repercussão geral, no dia 8 de agosto de 2018, eu sei exatamente onde eu estava nesse dia, professor Sandro. Eu estava em Maceió, fazendo uma palestra sobre esse tema, e eu cheguei com a palestra pronta, aí o STF, no dia 8, mudou o entendimento, com voto dos ministros Barroso e Fux. Aí eu mudei minha palestra que eu ia dar no dia seguinte, no dia 9. Aí na manhã do dia 9, o Barroso e o Fux voltaram atrás, eu tive que mudar minha palestra de novo. Então eu mudei a palestra 3 vezes no período assim, de menos de 24 horas. Eu fiquei uma coisa assim, meio frenética. Então qual foi o novo entendimento do STF no RE 852457? Na verdade, 852475, para ser sincero. Diz o seguinte, somente é imprescritível o ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade. Então, hoje, eu posso dizer que qualquer ação de ressarcimento
é imprescritível? Não. Até a decisão do STF eu poderia dizer que tudo era imprescritível. Não as sanções da improbidade, somente o ressarcimento. Só que a partir do RE 852475, salvo engano, o tema de repercussão geral 897, se minha cabeça não está muito equivocada. Então, a partir desse julgamento, que começou com a votação do Alexandre Moraes, aí votou Gilmar Mendes, Lewandowski, Celso de Mello, não lembro. Sei que já alcançou a maioria com o voto do Fux e do Barroso. Aí eles voltaram atrás no dia seguinte, reviram o voto, e a gente que eu digo, o Ministério Público, que atua em defesa da sociedade, teve uma perda menor naquele dia, uma perda menor. A gente quase perdeu tudo. Foi uma noite que eu nem consegui dormir direito, porque se isso passasse, as ações de improbidade, de ressarcimento, iam ter um baque muito grande. Então, hoje, eu posso falar para você, tem prescrição nas ações de ressarcimento? Tem. Em todas as ações? Não. As ações dolosas, que são entendidas como ato de improbidade, ainda estão imprescritíveis. Vamos para o meu caso concreto, que foi a doação de um terreno. Quando eu ajuizei essa ação em 2016 ou 2017, eu não lembro, eu não precisei falar do dolo do cara. Eu falei, olha, teve uma doação irregular de um terreno, sem autorização legal, sem passar pela Câmara, sem estudo, sem nada. O prefeito deu uma canetada e falou assim, doa esse terreno para João. Perfeito. Eu consegui a recomposição disso, sem problema. Agora, hoje, nessa mesma ação, eu ia ter que provar o dolo. Eu ia ter que entrar no ânimo, no elemento subjetivo. Então, o que mudou nas ações de ressarcimento? Eu preciso provar o dolo. Então, sobre o ressarcimento, hoje o que o STF fala, e eu acho que isso vai cair em concurso, sempre está caindo as coisas mais novas do STF, improbidade, as ações prescrevem. O ressarcimento, sim. Agora, se for doloso por ato de improbidade, não. Outro tema que é bastante interessante, e esse mais recente, que é agora de fevereiro, março, quando eu falo de prescrição, se refere ao julgamento do RE 636886. 636886, originário aí de perto de vocês, de Alagoas. Nesse julgamento de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, o STF também mudou o entendimento e passou a entender que as ações de ressarcimento decorrentes de execução de título executivo dos tribunais de contas prescrevem 5 anos. O que isso quer dizer na prática? Que aqueles julgamentos dos tribunais de contas que demoram muito tempo, enfim, a tramitação demora e depois eles mandam... Demais. Já com 4, 5 anos depois do julgamento, não há uma relação muito célere entre o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Isso é uma coisa muito triste, que isso tem que ser revisto. E o STF falou o seguinte, olha, a partir do momento que o Tribunal de Contas vota, publica o acórdão, o prazo é de 5 anos para executar. O Tribunal de Contas não executa as próprias decisões. Então, quem tem que executar é o ente. Então, se o Tribunal de Contas manda o prefeito pagar um dinheiro que ele desviou, você acha que o próprio município vai cobrar do prefeito? Não vai. Não vai nunca. Então, quem tem que executar isso é o Ministério Público. E tem o prazo de 5 anos. Ah, Rodrigo, se eu lá na minha promotoria, ou eu na minha controladoria lá do município, procuradoria municipal, eu recebo um título do Tribunal de Contas já prescrito. Então, eu não posso executar? Você pode, desde que seja ato doloso de improbidade. Então, antes da decisão do Tribunal de Contas, a última decisão do STF agora, de fevereiro, março, que eu não lembro, eu recebia na promotoria um título executivo do Tribunal de Contas e eu só executava, não tinha que entrar em mérito nenhum. Agora, eu recebi o título, estou no prazo de 5 anos, eu executo, não entro em mérito nenhum. Acima de 5 anos, eu não vou executar esse título do Tribunal de Contas. Eu vou ter que ajuizar uma ação civil pública, uma ação de ressarcimento, discutir dolo, discutir ânimos, discutir elemento subjetivo, para definir se houve ou não prática dolosa. Havendo prática dolosa, eu posso buscar esse ressarcimento a qualquer tempo, segundo os novos entendimentos do STF. E tem uma coisa aí, né, Rodrigo? Né? Assim, teoricamente falando, obviamente, se a prescrição ocorre porque o tribunal demorou 5 anos para mandar para o Ministério Público,
né? De certa forma, essa demora está causando um prejuízo ao erário, né? Ela Exatamente. poderia ser passível de uma atuação de improbidade administrativa também, né? Exatamente, exatamente. Só que é um problema muito grande, pelo menos aqui no estado, isso já está muito melhor, né? Porque hoje está tudo digitalizado. Eu trabalhei um tempo numa cidade interior, que fora da capital é a maior cidade fora das cidades da capital, que eu recebia cópias de processo do Tribunal de Contas, ainda físico, aqueles processos de 6, 8, 10 volumes, 3, 4 anos depois do julgamento. Eu falei, meu Deus, por que demorou tanto para chegar aqui? Bota esse trem no malote e me manda pelo correio. Então fala, ó, manda um e-mail para a promotoria, manda um ofício, ó, vem aqui buscar que eu busco. Não precisa dessa demora. É preciso de uma celeridade. Essa prática é até inconstitucional por violar o princípio da eficiência. Então, isso gera uma proteção deficiente do patrimônio público. É preciso que os órgãos de controle tenham uma relação mais interativa. Hoje, aqui no Espírito Santo, existe não vou chamar um órgão, mas um grupo de supra-institucional com pessoas de várias instituições de controle participando. Isso tem em vários estados do Brasil. Eu viajo muito pelo Brasil e eu percebo que cada estado tem um nome. Aqui chama foco. Cada estado tem sua rede de controle, que é formada pelo Ministério Público, CGU, Tribunal de Contas, TCU, Receita Estadual, Receita Federal, enfim. Vários órgãos têm que atuar em conjunto. Não pode cada um ficar na sua ilha. Isso não pode. Sandro, se alguém fizer pergunta que passou aqui que eu não consegui ler, depois você me repassa ao final que a gente responde. Sim. Porque eu não consigo acompanhar as perguntas. E uma coisa muito importante para quem atua na prática, essas mudanças dos tribunais de contas, a gente tem que vigiar o tempo também. É que se você não, mas está tranquilo. Se você recebe um procedimento do Tribunal de Contas, ou de uma Câmara de Vereadores, ou uma representação, enfim, de uma autarquia qualquer, e você está em vias de ser alcançado pela prescrição, tem uma possibilidade prevista no artigo 202 do Código Civil, que é uma medida cautelar de protesto, que você pode interromper a prescrição. A doutrina e a jurisprudência não gostam muito disso. Fala que você não pode usar o protesto na improbidade. Mas é o seguinte, se João me deve um cheque, direito disponível, eu estou assim, em vias de ser alcançado pela prescrição, eu vou lá e ajuizo uma cautelar de protesto para interromper a prescrição. Pode? Pode. Agora, João desviou R$1 milhão da prefeitura de Aracaju, e o MP só descobriu isso agora, e eu não posso ajuizar uma medida cautelar de protesto para interromper a prescrição. Olha o comportamento contraditório do Estado. Não tem lógica. Eu posso ajuizar um protesto para uma coisa disponível e não posso para uma coisa disponível. Eu já consegui numa ação uma vez. Eu recebi os documentos de uma Câmara Municipal, faltavam 2 meses para a prescrição chegar, a prescrição de todas as penas, não só do ressarcimento, né? E eu não tinha, eu precisava de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, análise de documento, busca e apreensão. Eu não ia dar conta disso. O que eu fiz? Ajuizei uma cautelar de protesto, que é uma demanda de jurisdição voluntária. O juiz notifica o demandado só para ele ter ciência, notificou, o juiz me entrega os autos, arquivo e me entrega os autos. Então está interrompida a prescrição. Eu posso usar esse instituto uma única vez. Aí sim, eu estou mostrando para o juiz que eu não fui inerte, que eu não estou omisso na minha responsabilidade. A jurisprudência não gosta muito disso, nem a doutrina. Pouca gente fala sobre isso. No meu livro de improbidade eu falo e defendo a possibilidade do manejo da cautelar de protesto. Então é algo que a gente poderia trabalhar melhor. Lá do artigo 200. Na sua vida prática como promotor, você já usou essa cautelar de protesto? Usei uma vez e deu certo. Usei uma vez, ajuizei. Se algum colega tiver interesse, foi uma açãozinha simples, eu mando depois, me manda mensagem, que eu mando o modelo. Usei, o juiz entendeu que era passível e consegui. Foram desvios através de cheques numa Câmara Municipal, que eu precisava de uma investigação mais aprofundada e não teria tempo. Eu recebi essa informação tipo em novembro e ia prescrever em dezembro, uma coisa assim. Era o que eu tinha para fazer, então eu sentava e chorava. Então foi o que eu tinha. Isso é uma estratégia bem inteligente e importante, essa da cautelar de protesto. Sim, sim. Podemos passar para o próximo tópico? Pronto. Então, trazidas essas questões sobre prescrição, né, eu só quero dar um intervalozinho, um parênteses, para saudar aí o doutor Eduardo Matos, que é o diretor da Escola Superior do Ministério Público de Sergipe, e um parceiro grande
nesses projetos, nesses programas nossos. Em nome do qual saúdo os demais colegas que aí passaram. E doutora Helena, Luciana, Peterson. Peterson mandou um abração para você aí. Que amigo. Tá? E, enfim, um outro ponto. Rodrigo, né? A gente deixou o melhor por último, né? O melhor, eu digo, uma coisa extremamente atual e palpitante, né? Que foi agora alterada recentemente pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro desse ano. Né? É a questão lá da composição, da transação na improbidade, né? E aí, isso sempre teve algum tipo de polêmica, etc. Gostaria que, se possível, que você falasse sobre isso. É claro. Para falar de composição da improbidade, eu vou falar um pouco mais atrás do pacote anticrime da Lei 13.964. A redação original do 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade proíbe qualquer tipo de acordo, conciliação ou transação na improbidade. Sempre proibiu. E eu confesso que eu sempre, quando eu não estudava a matéria, eu lidava, mas não estudava a matéria, estudava só para meus casos concretos, eu entendia que não caberia transação na improbidade por violação ao princípio da indisponibilidade. Quando eu faria transação, haveria uma indisponibilidade. E o problema é quando a gente começa a estudar, a gente fica muito curioso. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. E eu comecei a estudar, comecei a ler, sobretudo depois do mestrado, e parece que deu um machado, abriu minha cabeça, e eu abri um pouco a minha cabeça. E eu passei a me questionar, Sandro, o que é interesse público? O que é satisfação do interesse público? Eu mostro nas minhas aulas na pós-graduação uma tramitação de uma ação de improbidade que eu ajuizei em 2009, contra 2 pessoas físicas só. Essa ação foi julgada procedente agora em dezembro de 19. Ela tramitou 10 anos. 10 anos. Olha o tempo. Quando essa ação tramitou, os investigados deveriam ter patrimônio. Hoje em dia ninguém tem mais nada. Não consegue buscar mais nada. O cara era prefeito, não é mais. Então, interesse público, se ela tivesse sido julgada em 6 meses, 1 ano e meio. Só que o sistema jurídico está abarrotado. E a lei de improbidade, ela tem um rito duplo. Esse rito eu espero que caia no PL 10.887. Está sendo retirado esse duplo rito da lei de improbidade. Isso gera um atraso enorme na lei de improbidade. Gera um atraso enorme nas ações de improbidade. Então, eu fiquei pensando, se nesse caso meu de 2009, eu tivesse sentado com os 2 réus, os 2 investigados, e falar assim, meu amigo, você vai responder uma ação de improbidade, você pode ficar inelegível, vai acontecer isso. Vamos fazer o seguinte, devolve o que vocês desviaram, que não era coisa pouca, era um servidor público, era fantasma. Uma coisa bem objetiva. Devolve o que você desviou, paga uma multa que a gente vai fixar, e você vai fazer os 2 farão um compromisso comigo de ficar, por exemplo, 4 anos sem se candidatar a cargo público nenhum. Vamos fazer isso? Bora, vamos fazer. Cara, eu teria alcançado o interesse público. Então, hoje, o interesse público ele tem que ser definido, delineado, de acordo com o caso concreto. Isso aqui é uma caneta. Isso é uma caneta. Isso é objetivo. Agora, o interesse público é algo indeterminado. É de acordo com o caso concreto. Então, a gente precisa defender, de fato, o interesse público. E a composição hoje, eu enxergo, é a forma mais adequada, mais coerente e está em sintonia com as regras do Código de Processo de 2015. Então, nós precisamos trazer a consensualidade para dentro do Ministério Público. E antes mesmo da Lei 13.964, ainda na égide da 17, parágrafo 1º, que estava vedando os acordos, vários estados brasileiros, vários MPs brasileiros editaram atos próprios, passando a permitir a realização de composição na improbidade. Eu vou tentar lembrar de todos de cabeça, mas eu não vou conseguir. O primeiro foi o Amapá. O Amapá foi o estado que inaugurou isso no Brasil. Depois vieram Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, aí São Paulo, Rio Grande do Norte, Sergipe, na Resolução 15 de 2018. Nós temos Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul,
Tocantins, enfim, o próprio CNMP, por meio da resolução 179, permite a composição. Então, vários estados brasileiros, vários ministérios públicos, mesmo diante da vedação legal do 17, parágrafo 1º, estavam fazendo as suas composições na improbidade, que eu entendo que é o mais coerente a se fazer. Aí veio a Lei 13.964 e alterou a lei de improbidade, né? O projeto de lei alterou a lei de improbidade de forma mais ampla, só que houve o veto ao artigo 17A, vou falar daqui a pouco. Então, a lei, sorteio ao final da live, isso aí. A Lei 13.964 falou o seguinte, olha, lá no parágrafo 1º, mudou a redação. Cabe acordo de não persecução civil, que eu vou me permitir chamar de ANPC, nos termos desta lei. Aí veio o 17A, que trouxe quais eram os termos. Aí nós temos um problema muito grande, porque o 17A foi vetado pela Presidência da República. Então nós temos a previsão do ANPC nos termos desta lei e não tem esta lei. Esta lei, que o 17, parágrafo 1º fazia menção, foi revogado. O 17A foi revogado. Mas, Rodrigo, o presidente revogou porque ele não queria a composição? Não. Porque por ocasião da tramitação do projeto, que gerou a Lei 13.964, eu falo que houve um pequeno comer mosca do legislador. Porque o 17 caput fala o seguinte, a ação de improbidade poderá ser ajuizada pelo Ministério Público e pela pessoa jurídica lesada. A ação pode ser, quem são legitimados a propor uma ação de improbidade? O MP e a pessoa jurídica lesada. Aí, quando veio o 17A, falou o seguinte, olha, só o Ministério Público pode propor a NPC. Então, ficou uma coisa incoerente. O 17 caput falava que o MP e a pessoa jurídica poderiam ajuizar a ação, e o 17A falava só o MP pode ajuizar, propor acordo. Então, não tem aquele ditado, quem pode o mais, pode o menos? Aqui ficou meio confuso, porque o MP podia o menos e o mais, e a administração pública, o ente lesado, poderia só o mais, não poderia menos. Então, todo o 17A foi vetado basicamente por conta disso. Se vocês lerem as razões do veto, as razões são essas, para evitar essa incongruência no próprio sistema. Então, não é que o governo, a presidência da República, entendeu que o acordo era inviável. Na verdade, o acordo é viável, só que a lei de improbidade ela não tem a baliza, que era o 17A. Você vendo a tramitação do PL 10.887, lá tem as balizas, tem a moldura desses acordos. E hoje, quais são as balizas? Os ministérios públicos estaduais, o MPF, eu não sei se tem esse ato específico, os seus respectivos ministérios públicos possuem atos internos. Atos internos. Agora, o que eu usaria como baliza se eu fosse fazer hoje uma composição numa improbidade? Eu usaria o 17A, que foi vetado. Foi aprovado pelo Congresso, então, quer dizer, nós aprovamos, porque todo o poder emana do povo, na forma do 17, parágrafo 1º. Então, o Congresso aprovou e foi vetado por uma questão de inconsistência formal. Então, hoje, uma baliza bastante relevante é o artigo 17A, que foi vetado. Mas, Rodrigo, vai basear... Só um detalhe, né, Rodrigo? É importante ressaltar que a decisão conjunta do Congresso sobre a derrubada ou não do veto, ela está sendo suspensa reiteradamente em função da pandemia. Exatamente. Mas corre o risco de cair esse veto ainda, né? Eu espero que caia, até por uma questão de coerência lógica da lei de improbidade. Porque hoje a lei fala que eu posso fazer o NPC nos termos desta lei. Agora, esses termos desta lei não existem mais. Eu espero que o veto seja derrubado. Acredito que seria uma coisa importante. Agora, se derrubar o veto, vai continuar com uma outra incoerência. Só o MP vai poder propor o acordo de não persecução civil e a pessoa jurídica que pode propor ação de improbidade não vai poder propor o acordo. Então, enfim, penso que hoje, tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica podem propor acordo, mas penso que
o PL 10887, ele vai ser um avanço, porque segundo a redação que está por vir, não sei se vai passar, vai trazer a legitimidade apenas para o Ministério Público. A pessoa jurídica vai deixar de ter legitimidade. Isso é bom, Rodrigo? No mundo abstrato é ruim, que quanto mais legitimados, melhor vai ser a proteção do bem jurídico. Mas na prática, o MP ajuiza mais de 95% das ações de improbidade e essas outras 5, não raro, são ajuizadas por perseguição política. Então, usa-se a improbidade para finalidade política. Então, quando trouxer a legitimidade só para o Ministério Público, não vai haver mudança prática. Agora, não sei se quando isso chegar no Congresso, chegar para o presidente sancionar, por pressão da AGU, pressão de governadores, enfim, se isso vai passar. Mas a ideia do PL 10887 foi construído esse PL através de uma comissão de juristas multidisciplinares, presidida pelo ministro do STJ, Mauro Campbell, que essa comissão elaborou um anteprojeto e mandou para a Câmara dos Deputados, e o projeto hoje está tramitando lá. É um projeto bastante interessante, sugiro a leitura, sugiro até que os colegas que gostem da matéria se cadastrem no site da Câmara dos Deputados, e quando esse projeto ele houver tramitação, você recebe um e-mail para ficar antenado com o que está acontecendo. Então, hoje, cabe transação? Cabe, que a lei permite. Agora, ainda quando a lei não permitia, eu entendo, eu e muita gente entendemos, né, nós entendemos, que caberia sim o acordo para preservar o interesse público. E o que eu sugiro hoje? Como ainda tem muita coisa nova, ninguém sabe até que momento se pode propor esse acordo, se só na investigação, se até a contestação, se até a sentença, se em grau de recurso, se pode aplicar suspensão dos direitos políticos, sim ou não. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Se pode ter uma cláusula do pactuante, fala assim, eu vou abrir mão do meu direito de ser candidato, eu acho bem razoável, e essa cláusula tem na resolução do MP de Sergipe, que eu estava lendo hoje mais cedo. Agora, se eu estou fazendo um acordo com o investigado, ele está com o advogado, eu acho que o acordo faz lei entre as partes. Se ele falar comigo, eu vou devolver o dinheiro, vou pagar uma multa e vou ficar 5 anos sem me candidatar a cargo público. Qual o problema disso? Estão dizendo que isso é inconstitucional porque está ferindo a cidadania, a dignidade humana, que é a capacidade eleitoral passiva. Eu não entendo isso como direito fundamental. A pessoa pode abrir mão, ninguém deixa de viver, perde o sentido da vida se você não for candidato a nada. Então, são interesses que estão em jogo e a pessoa está obrigatoriamente acompanhada por advogado. Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que, nesse particular, a resolução 15/18 do MP de Sergipe, ela andou bem, acertou, ao prever a possibilidade do acordo transacionar um período em que o investigado ele abra mão de se candidatar a qualquer cargo público. Isso. É bastante interessante isso, Rodrigo. E Ana Paula, colega promotora, estava perguntando exatamente qual o formato para se utilizar. E você já respondeu aí que a própria proposta que foi vetada lá do artigo 17A, ela traz um modelo interessante de requisitos mínimos. E no caso aqui do Ministério Público de Sergipe, nós temos desde 2018 a baliza dessa resolução que você acabou de citar aí também, né? Eu sugiro a leitura da resolução 15 de Sergipe, a resolução de Minas, que é muito boa, a resolução do Rio Grande do Sul e a de São Paulo. São as 4 que eu gosto mais de trabalhar. Porque alguns estados, como aqui no Espírito Santo, falam o seguinte, na minha resolução, é permitido o acordo na improbidade, ponto, não fala mais nada. E no CNMP é a mesma coisa, 179. O CNMP que poderia trazer a baliza, não traz, né? Então a 179 fala, é permitido a composição da improbidade, ponto. Então não tem baliza nenhuma, só diz que pode. Então eu sugiro a leitura, usar como baliza as resoluções de Sergipe, de Minas, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que são as mais... Interessante. E, salvo engano, a de São Paulo, ela é posterior a 13964. Então é a única dessas que eu não sei se é de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, uma das duas. Eu acho que é de São Paulo, tenho quase certeza que é de fevereiro, que ela é posterior a 13964. Só que essa de e já está atualizada. Elas têm uma redação um pouco truncada com relação à questão da inelegibilidade. Eu fiz uma leitura esses dias com um amigo, o cara que dividiu o livro comigo. Eu tive uma leitura, ele teve outra do mesmo artigo.
O colega Igor Pinheiro, que tem um livro muito bacana aí do MP do Ceará, ele pega o mesmo trecho dessa resolução de São Paulo e fala, olha, essa resolução de São Paulo diz que não pode pactuar a inelegibilidade, que ele acha que não pode, porque é regra de direito eleitoral. E eu, pela mesma leitura da resolução, eu entendo que pode. Aí eu conversando com um colega, que é o Renê, lá do MP de Mato Grosso, que conhece o Sim. de São Paulo. Renê vai estar dando um curso para a gente de ANPP na segunda-feira que vem. Renê é um espetáculo, um cara muito bacana. Aí o Renê me fez a gentileza de ligar para os caras de São Paulo, para os dois, o Silvio e o outro nome que eu não lembro, para perguntar, vem cá, esse artigo, pode ou não pode? Um cara de São Paulo disse que pode, o outro disse que não pode. A resolução ficou muito truncada, ficou muito mal feita, desculpa essa crítica, ficou muito truncada e permite essa dupla interpretação. E só uma observação aí, viu, Rodrigo? Doutor Flaviano, que é o próximo palestrante da gente no MP Acadêmico, na sexta que vem, para falar de júri, né? Já convido todos para essa live, que é imperdível também. O doutor Flaviano fez um comentário interessante aí. Ele observou, né, que legitimidade passiva eleitoral não é direito fundamental. Tanto não é que nós do MP não temos. Exatamente. Muita gente não tem, né? Nós não temos exatamente. Então nós não somos cidadãos? Nós não temos Exato. Exatamente. Então, eu gostei muito da observação de Dr. Flaviano. Perfeito. Pois não. Perfeito. Então, repito, qual é a baliza hoje? Infelizmente não tem, é o bom senso. Mas como é um instituto que está ainda começando, o que eu sugiro para os colegas promotores de justiça? Evitem propor a NPC em investigações complexas. Igual um colega propôs uma ação de improbidade esses dias, me mandou para eu dar uma olhada, referente à irregularidade na construção de uma barragem. Barragem é uma coisa técnica que demanda um estudo específico. Eu vou fazer uma NPC numa investigação dessa? Nem a pau vou fazer, porque eu não tenho baliza, eu não tenho parâmetro. Agora, eu acho que nesse momento, para a gente sedimentar os nossos entendimentos, eu sugiro que só se faça a NPC em atos objetivos. O cara desviou tanto, o cara pegou o carro bêbado, bateu e tanto, o cara é servidor fantasma, é tanto, acumulação indevida de... Sabe, aqueles atos que você pode, na primeira leitura, quantificar o dano. Se você não pode... É sua metáfora da caneta, né? O que você disser isso é uma caneta, acordo de não persecução cível. Agora não dá para dizer se é uma caneta ou não, vamos judicializar para ver a amplitude do problema, né? Eu acho que sim. Eu acho que nesse momento não devemos fazer acordos em ações de investigações complexas, porque está tudo muito novo. Inclusive, o nosso participante aí, Alexandre Soares, está fazendo comentários muito pertinentes, está até colocando, né? Os que não demandam grandes perícias, né? Alexandre é assessor aqui do MP Capixaba, certo. Tem feito comentários muito bons aí durante toda a live, tá de parabéns. Um cara muito bom, muito estudioso. Daqui a pouco vira nosso colega de MP. Muito bem. Eu acho que os temas que a gente tinha proposto a conversar, acho que eram esses. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, passou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder. A gente tá aqui no houve algumas colocações, né? Eu vou aproveitar para agradecer e finalizar e chamar para o sorteio, né? Até para evitar que a live caia durante o sorteio, o doutor Rodrigo deu uma sugestão muito interessante. A gente vai concluir aqui, ok? E vai abrir uma nova live só para o sorteio para evitar que caia, tá? Então, de qualquer sorte, eu vou dar a conclusão e a gente vai para o sorteio. Lembrando que pelas regras, né, a gente colocou lá um catálogo telefônico de regras para o sorteio, para evitar problemas, né? Como a gente faz os ANPCs, a gente faz as regras de sorteio também, são bem detalhadas. Só vai poder receber o livro aquela pessoa que for sorteada, ou seja, quem vai ser sorteado? Quem fez os comentários, um comentário só por pessoa, e aquela pessoa que for sorteada estiver presente. Chamou, não está presente, a gente vai para a próxima. Né? Então a pessoa tem que se identificar. Então a gente vai concluir aqui, vai fechar essa e vai abrir outra live. Aí vocês entram para o sorteio, tá ok? Livro imperdível, né? E vai ter aí a chance de receber o livro autografado direto do autor. Eu só não entro nesse sorteio também, porque senão ia dizer que foi, né, cambalacho isso aí.
Tipo da Então, modalidade. então eu sou impedido de participar do sorteio, mas queria muito, né? Depois vou adquirir uma obra direto do colega Rodrigo com essa dedicatória também, tá bom? E agradecer aí pela ideia do livro, etc. e tudo mais. Quero concluir aqui, novamente ressaltando que sexta que vem nós temos uma live também imperdível, né? O MP Acadêmico, ele está assim, recheado de gente muito boa, para, né, abrilhantar aí as nossas sextas-feiras. Semana que vem é o colega Flaviano Almeida, que está aí apresentando, né, temas teóricos e práticos sobre Tribunal do Júri. Flaviano, que é um dos grandes promotores de júri daqui de Sergipe, um grande colega, um grande amigo, uma pessoa muito competente, muito séria. É imperdível também essa live na sexta que vem. Então eu agradeço a todos pela atenção, agradeço ao colega Rodrigo, e na outra live lá, porque a gente vai deixar só essa publicada, né? Mas na outra live lá a gente faz o sorteio e conversa direitinho. Obrigado a todos. Para todo mundo lá seguir as regras, seguir lá os perfis, dá tempo ainda nesse último minuto, marcar um amigo, porque não adianta só estar na live. Tem que ir lá no MP Acadêmico e seguir as regras do sorteio. Tem a foto do perfil, né? Você comenta marcando 2 amigos e aproveitando aqui que a gente tem um tempinho, rapidinho, só para explicar as regras, tem um site que a gente vai usar, sugestão do Rodrigo, que é o site Insta Sorteio. Esse site automaticamente, eu vou colocar o celular aqui mostrando isso, ele vai coletar os comentários e vai fazer o sorteio sem intervenção da gente. Saiu o nome da pessoa que fez o comentário, a gente pergunta se a pessoa está presente. Está presente? Ok, ganhou o livro. Não está presente, passa para o próximo. Quem ganhar, o doutor Rodrigo vai mandar o livro autografado diretamente para a casa, para a residência dessa pessoa, pelos correios, tá ok? Então nós vamos lá. Obrigado a todos pela participação. Okay. E só antes de concluir, né, doutor Rodrigo, o senhor quer fazer algumas palavras finais? Eu já ia fechando aqui. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande. Espero voltar para a gente conversar mais vezes. Espero poder estar aí presencialmente também. Tem muitos amigos, familiares em Aracaju, um lugar que eu gosto muito. Tenho uma família grande em Aracaju. Adoro comer caranguejo em Aracaju, adoro. Enfim, vamos para a próxima live para a gente sortear. Lembre, sigam os 2 perfis para você fazer jus ao sorteio e o comentário lá no MP Acadêmico. Não precisa comentar no meu perfil, não. Só no MP Acadêmico. Isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Aí, Rodrigo, de volta. Né, só dá uns 2 minutinhos aí para ver se volta mais ou menos a quantidade que estava antes. Sim. Eu espero que essa pandemia passe logo. A gente tinha um casamento da família agora, marcado para Aracaju, agora em outubro, que foi adiado. Assim, estava quase comprando as passagens. Enfim, doido para passear, Praia de Atalaia. Aracaju, que eu associo, são os caranguejos. Gosto muito daí, espero poder voltar logo. E aqui é muito bom, viu, Rodrigo? Eu sou de Minas Gerais, mas eu moro aqui já desde os 10 anos de idade, né? Eu fiz 2º grau, universidade, tudo aqui. E eu sou apaixonado por isso aqui. E é só fazendo um link, né? Eu sou de Belo Horizonte e, por coincidência, para variar, vou contar uma coisa que é muito rara. A primeira praia que eu vi na vida, adivinha onde foi? Guarapari. Exatamente. Com 8 anos de idade, né? Então foi aí no Espírito Santo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Espírito Santo. E aqui, Sergipe é muito bom. E Aracaju e Vitória são cidades muito parecidas, são pequenas, as pessoas se conhecem, é uma coisa bem legal. Assim, aqui também onde eu moro, a gente mora, é muito legal, eu gosto muito daqui. Sem dúvida. Então, meu amigo, saudando aí os colegas que estão presentes, também estou vendo o doutor Jarbas, a doutora Gisele, né? Vamos para o nosso sorteio. Eu vou virar a câmera aqui do meu Insta para tentar mostrar o site. Não vai ficar muito legal não, mas dá para acompanhar, certo? Aí vocês vão falando. Estou aqui com o site, ó. O site é o Insta Sorteio, né? Só explicação. Coisa de promotor, né? A gente gosta de tudo certinho. Exatamente. A explicação. O site ele vai pegar os comentários do feed, né? Lá da foto oficial. E simplesmente ele vai fazer lá um sorteio sem intervenção nossa e vai sortear um dos comentários.
O comentário que for sorteado, se estiver presente, vem um livro. Se não tiver, passa para o próximo. É só isso. Né? Então, vou clicar aqui, ó, iniciar um sorteio. Aqui eu coloco o perfil, que é MP Acadêmico. É bem prático. É bom que vocês aprendem também a fazer isso. Foi o Dr. Rodrigo que me ensinou, viu? Então, ó, já, né, ele entrou no meu perfil aí, desculpe, no perfil do MP Acadêmico, e a foto oficial é essa, cadê? A foto do sorteio é essa aqui, ó. Eu vou pegar a foto do sorteio, né, conferindo aí, né, a foto oficial do sorteio, e ele está me dizendo que essa foto tem 67 comentários. Então, essa aí eu vou carregar, ok? Então, ele já carregou os 67 comentários, basicamente, disso, ok? Então, aí já pode sortear. Vamos lá, doutor Rodrigo, para o sorteio. Ok, vou clicar em sortear e ele vai me dar o nome. Deu o nome aí, ó. O nome do perfil sorteado foi Maria Francisca 9.999. Maria Francisca está presente aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, está presente. Maria Francisca foi sorteada. Está presente? Presente. Olha ela aí, muito bem, de primeira. Né, Maria Francisca, você é de onde? Ah, que legal. Diga aí pra gente de onde você é. Eu vou mudar aqui o... Pronto, então, Maria Francisca, pelas regras do sorteio aí, o doutor Rodrigo, ele vai entrar em contato pelo direct com a senhora. A Maria Francisca, mande para mim uma mensagem pelo direct que a gente Sim. combina o envio do Eu só livro. queria que, se a Maria Francisca está me ouvindo, eu queria saber se ela é de Sergipe, só por essa curiosidade, né? Ou ela é de outro estado. Eu não conheço. Ela, pelo visto, ela só conseguiu entrar para dizer que foi ela mesma, mas já tá garantido. Já Obrigado, falou. Peterson. Peterson mandando um abraço aí, ó. Olha aí. Então, Dona Maria Francisca é daqui de Sergipe, certo? Não deixe de entrar em contato pelo direct, né, com o Dr. Rodrigo Moura, que ele vai providenciar, basicamente, que seu livro personalizado e com dedicatória vá para você aí no seu endereço, tá certo? Se ela quiser também presentear o livro para alguém, às vezes é um amigo, Sim. alguém, pode dizer que a gente manda a dedicatória para quem ela escolher. Muito bem, tá vendo aí? Ficou um coringa, tá certo? Então, gente... Ó, Tisila, um abraço, minha prima que mora aí em Aracaju. Ah, muito bem. Pô, meus familiares ajudaram a divulgar a live também. Mandei para todo mundo essa semana. Ó, manda para todo mundo aí, ajuda a divulgar. Que legal. Saudar aqui, quem entrou agora foi o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Dávila, tá? Mandar uma saudação para ele. Né? Esse projeto ocorre porque houve um grande apoio do doutor Eduardo, que abraçou o projeto aí, sempre está nos apoiando também. Então, só agradecer. Tá? Então, Rodrigo, novamente agradecer pela presença. Eduardo está reclamando que ele ficou assistindo calado e não foi sorteado. Tá vendo? Você não fez o comentário, Eduardo. Mas é melhor você não ganhar também, né? Procurador-geral é igual apresentador do MP Acadêmico. Não pode ganhar nada em sorteio. Fico feliz quando não é promotor que ganha. Mas, enfim, foi um prazer. Estou à disposição. E quando precisar, tá bom. Volta para tratar desse e de outros temas. Tá bom. Então, Rodrigo, né, desde o primeiro contato, o Rodrigo sempre foi muito simpático, muito receptivo, né, sempre aí, né, discutindo a melhor forma da gente fazer a live e tudo mais. Gostei muito de conhecer o colega Rodrigo, e quando vier a Sergipe, já sabe, né, tá intimado aqui para a gente sair aí para, né, pelo menos a gente tentar retribuir aí com um passeio, um jantar, uma coisa assim, essa live aí contigo, tá bom? Obrigado, meu amigo.
Um abraço, fiquem todos com Deus. Tudo de bom. Bom final de semana. Boa noite a todos, pessoal.